Casal precisando ler cantares, foi estranho. Glória a Deus. Queria pedir para alguém trazer um copo de água para mim. Irmãos, semana passada, estava falando aqui com vocês de um projeto de alvo que nós fechamos com os jovens. Inclusive, ontem nós tivemos um culto muito bom aqui, com os jovens da Terceira Batista Livre. Eles vieram todos para cá. E foi um tempo muito, muito, muito gostoso, né? De bastante comunhão, uma palavra sobre comunhão também. E que tempo gostoso. Estaremos aqui mais de 11 horas da noite ontem, né? Glória a Deus. E a semana, então, o que nós fizemos já? Uma série de 3 pregações ou 4 pregações com os jovens. Nós fechamos, então, que o alvo que os jovens têm, pessoal, espiritual, para 2018 é amar a Deus. E aí, isso com tudo que envolve. Então, nós não amamos a Deus? Então, a questão é amar o Senhor Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a vida, com todo o trabalho das mãos. E isso nos levar a ter um coração avivado diante de Deus. Isso nos levar a ter uma vida em que o nosso fogo não se apaga. Levar a ter uma vida em que Deus é o primeiro sempre, em todo tempo. Levar a ter uma vida que enche os olhos de quem vê. E aí, a semana passada, eu preguei aqui domingo de manhã, e eu estava dizendo para os irmãos, se a nossa vida espiritual com Deus, se a nossa vida de devoção ao Senhor é algo que faz encher os olhos da nossa família, é algo que faz encher os olhos das pessoas que vivem conosco e não são do Senhor. Se a tua vida espiritual com Deus, se a tua vida na palavra, se a tua vida de oração, se a tua vida de comunhão aqui é algo que faz com que as pessoas dessa mesma igreja olhem para você e digam, poxa, esse irmão é uma bênção. E eu quero andar com ele, eu quero caminhar com ele, quero crescer com ele. Os irmãos lembram disso? Amém? Amém, Vitória Show? Amém. Amém. E tem um alvo que nós queremos como igreja, e foi compartilhado também com os jovens, e nós conversamos sobre isso na reunião de pastores, era assim, o que é que nós queremos para 2018 com a igreja? Hoje nós somos mais ou menos uns 60 e poucos jovens, e mais ou menos uns 120 membros na igreja. Pessoas que são frequentes, né? Que hoje não veio uma parte, mas domingo passado veio uma parte que não veio hoje também. Então, muito provavelmente um pedação de gente que estava aqui não estava domingo passado, né? Então, a gente faz esse ciclo aqui, mas nós somos 120 membros aqui na igreja. E como é que nós queremos, então, o que nós queremos para 2018? Nós queremos 190 membros? Nós queremos 200 membros? Não, nós não queremos nada disso. Nós não estamos indo atrás disso. O que nós queremos para 2018? Nós queremos uma igreja vibrante. E nós estamos pregando, exortando e caminhando nessa direção. Nós queremos uma igreja que ama a Deus, um povo que ama ao Senhor, do modo que o Senhor quer ser amado, não é do modo que eu acho que é amar a Deus. Amar a Deus vai muito além, como eu tenho dito, muito além do que uma relação emocional. Amar a Deus tem muito mais a ver com obedecer a Deus do que com ficar mandando coraçãozinho para Deus. Amar a Deus tem muito mais do que com servir a Deus do que com eu ficar escrevendo no meu diário César, Deus, e pôr um coração em volta. Amar o Senhor e ter intimidade com o Senhor tem muito mais com observar os mandamentos de Deus e obedecer. Amar a presença de Deus, amar estar em culto a Deus, do que necessariamente um envolvimento emocional. Os irmãos compreendem isso? Outra coisa que nós queremos é um povo que adora a Deus. E mais, e essa igreja canta, e eu fico super feliz. Está aí um povo que canta mesmo. Mas adorar a Deus envolve a música sim, mas vai além disso. Também tem a ver com obediência.
também tem a ver com uma vida que expressa essa devoção, uma vida que expressa a santidade, uma vida que expressa esse amor por Deus. Nós queremos ter em 2018 uma igreja que busca a Deus, que ora, um povo que se acotovelará lá na casa do pastor Geraldo às terças-feiras para orar, e que quando nós estivermos aqui junto como igreja, vamos orar para abrir o culto, seja uma oração que expressa uma vida de oração, uma vida de busca. Um povo que decida orar em casa e vai orar pela tua família, pela tua casa, pela tua despensa, pelo teu trabalho, pelos teus recursos, mas que vai começar a pôr o nome de outras pessoas, dos irmãos, da igreja, do projeto. Vão orar pelo projeto Êxodo, vão orar pelo teatro, vão orar pelos jovens, vão orar pelos eventos de casais. Vamos orar pelos idosos da igreja. Vamos orar pelas crianças. Se eu não sou aquele que vai se levantar para dar aula para as crianças, eu sou aquele que vai estar orando pelos que estão dando aula para as crianças. Ninguém aqui vai fazer tudo. Mas o que nós queremos ver em 2018 nessa comunidade é uma igreja completamente convergente. Eu não vou no culto de jovens, mas eles têm a minha oração todo dia. Eu sou solteiro, eu não vou no evento de casais, mas quer saber? Vamos movimentar os solteiros para orar pelos nossos pais. É disso que eu estou falando, percebe? Aonde há um despertar, movido pelo Espírito Santo, de envolvimento. Aonde nós oramos pela dona Arlete, como aconteceu, e ela está bem, graças a Deus. E aonde nós oramos por tantas outras pessoas que estão bem, graças a Deus. E oramos por outras pessoas também que estão bem com Deus agora. O que acontece? Mas é um povo, então, que se converge para a obra de Deus. E é isso que nós queremos ver em 2018 aqui no nosso meio. Eu não vou participar do teatro, eu não vou, mas será que eles estão precisando que eu ajude com roupa? Será que eles estão precisando que eu ajude? Poxa, eu tenho talento com marcenaria, será que eles precisam de ajuda com cenário? O que será que eles estão precisando? E é disso. Amém? Pessoas que amam a palavra de Deus. Hoje nós temos tido em média 40, 50 alunos do seminário. Mas é importante ter um povo que ama a palavra de Deus e que decida que em um sábado por mês vai estar aqui no seminário com a gente, vai estar aprendendo mais a palavra de Deus. Inclusive essa última aula foi sobre avivamento, os avivamentos na história da Bíblia e que chegam até o dia de hoje. Foi muito bom. Nós queremos ter uma igreja que serve a Deus, que prega o Evangelho, que se envolve, uma igreja vibrante, uma igreja viva, com fogo aceso no coração. E eu acho que esses alvos são muito bons. E de repente você pode perguntar assim: ô César, mas nós não vamos ter alvo de quantas pessoas nós vamos ter no final do ano? Não, porque eu acho que esse não é o caminho. O caminho é uma igreja que busca a Deus, que ama o Senhor, está com o coração aceso para o Senhor. E aí, como lá está no livro do Atos 42 em diante, lá no finalzinho, e ao Senhor agrada aumentar a multidão dos salvos, e é Ele que faz isso. A nossa missão, irmãos, é pregar o Evangelho. A conversão do coração, isso é um problema de Deus, é um departamento de Deus, e eu não quero tentar fazer aquilo que é Deus que vai fazer. Eu quero fazer aquilo que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Pregar a palavra. Alguém se converter? Bom, isso é um departamento espiritual. Eu não mexo lá. Eu mexo aqui. E qual é o nosso papel? É sermos uma igreja que busca fazer a vontade de Deus e busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Tanto para o nosso cuidado, como a Márcia falou aqui, sermos gratos pelo cuidado de Deus. Nós devemos ser gratos pelo cuidado de Deus, sabendo que Ele dá por bondade dEle. Mas nós não buscamos isso. Nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas as coisas, os cuidados de Deus
e também a salvação das pessoas. Isso tudo é Deus quem faz, não somos nós. Então eu te convido a, comigo, decidir que esse ano que nós vamos buscar é ser uma igreja viva, mais viva. Nós não somos um povo morto, graças a Deus. Nós somos uma igreja muito legal, mas um povo mais vibrante, mais expressivo, mais envolvido. Eu tenho muita gente aqui ocupado com muita coisa. Eu gostaria que tivesse mais gente ocupada com mais coisa. Eu tenho até uma pergunta que uma vez eu ouvi alguém fazer, eu vou repetir assim. Você pode perguntar para mim, senhor César, você vai lá ajudar a Lilian com as crianças? Eu falo, ó, eu podia até tentar, mas não vai dar certo, porque essa não é minha praia. Essa não é a minha missão. Então, tá bom. Aí você podia perguntar assim, ô César, você vai ajudar o teatro? Aí eu falar, então, eu acho muito legal, eu acho muito bacana estar lá. Mas essa não é minha praia, assim, não dou bem com isso. Tá bom. Aí você podia perguntar, César, você vai então ajudar no louvor? Visitar o pessoal no hospital, vestido de palhaço? Você vai então se candidatar e se preparar para ser professor de seminário? Você vai então ser um pregador? Você vai receber então um grupo na sua casa para a pregação do evangelho? Você vai, então, essas coisas não são minha praia. Eu pergunto, então, nada é sua praia? Então, tem alguma coisa que você pode fazer pelo reino de Deus, pela igreja? Tem alguma missão aqui dentro que é problema seu? Não pode ser nada, não, nada é comigo. Você vai ser do grupo que se reúne de intercessão na casa do pastor Geraldo? Então, não, eu oro, claro que eu oro, mas esse negócio de intercessão não é minha praia. Não, o que é a sua praia, então? Então tem algo que é nosso. Há uma missão para a igreja e para todo cristão, que é pregar o evangelho. E existem outras coisas que nós vamos fazendo, cada um na sua função. Uns vão ensinar pela palavra, outros vão ensinar pelos cânticos, outros vão ensinar pelos seminários, outros vão ensinar pelas palestras, outros vão ensinar dando aula às crianças. Existem aqueles então que vão visitar os enfermos, aqueles que vão orar. Existem aqueles que vão meio que fazer tudo isso, mas não pode ter na igreja alguém que não faça nada. Porque nós somos um corpo, e um corpo atua segundo cada órgão, cada pedaço, cada membro, cada célula, cada elemento do corpo fazendo a sua função. E não há função no corpo de Deus, não há função na igreja de alguém que simplesmente assiste. Por quê? Porque uma igreja é composta de membros. Os irmãos concordam disso? Amém? Concordam com isso? A igreja é composta de membros, não é composta de usuários. Então tem algo que sou eu que tenho que fazer. Tem algo que é você que tem que fazer. E eu queria nessa manhã, que eu nem comecei a pregar ainda, mas eu queria nessa manhã que você estivesse disposto a pôr o teu coração diante de Deus, para ver aquilo que Ele te pediu para fazer, e que você não está fazendo. Porque o que nós queremos em 2018 para essa igreja é um povo avivado, cheio do Espírito Santo, como foi falado a semana passada, desempenhando cada um o seu papel, vendo a edificação e o crescimento de cada um de nós aqui dentro, para quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos perguntar, e é claro que Ele já sabe, e eu estou sendo simplesmente pedagógico, mas quando Ele nos perguntar o que é que nós fizemos com o time que Ele nos deu, o que é que nós fizemos com a igreja que está então sob os nossos cuidados, o que é que Ele fez para nós, em cada um, enquanto chamado e ministério, nós poderíamos dizer para Ele, nós fizemos aquilo que o Senhor pediu. E até uma brincadeira à parte, ele podia falar assim, mas vocês podiam estar com 2.000 membros, um monte de gente se convertendo, e a gente poderia olhar para ele e falar, mas a conversão, isso é problema seu, isso não é problema meu.
E é claro que isso é uma brincadeira. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Sim. Amém. Amém. Então é isso que nós queremos então para 2018, é isso que nós vamos buscar. Eu queria convidar os irmãos para abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. E eu queria introduzir os irmãos o seguinte. O que é que... Estava conversando com o Mateus outro dia, e ele estava dizendo que uma conversa que ele estava tendo com a família dele, eles entenderam que o diabo, quando ele convence a gente que ele não existe, ele meio que cumpriu metade da missão dele. E é verdade. Quando o mundo entende, então, que o diabo não existe, nós vamos perdendo, por causa da nossa pequenez, a ideia de certo e errado. A moralidade se abala. A moralidade das pessoas não se abalam, e aí, estou falando de quem é do mundo, ok? Não é de quem é salvo. A moralidade do mundo não se abala pela ausência de Deus. Ela se abala pela ausência do diabo. Por quê? Porque se você parar na rua e entrevistar 100 pessoas, você vai encontrar pelo menos 90 pessoas que acreditam que Deus existe. Deus existe? Deus existe. Talvez ela não encare Deus como nós encaramos. Ela vai falar de um ser superior que criou todas as coisas. Uns vão falar de outros deuses. O maçom vai falar de Gadu, que é a expressão plena do conhecimento, um Deus supremo que seria maior do que o próprio Jeová. Mas muitas dessas pessoas, muito provavelmente, vão estar vivendo a sua vida do seu jeito. Vão estar vivendo a sua vida entregue aos seus pecados. Por quê? Porque se você perguntar para ela assim, mas e o diabo existe? Muitas dessas pessoas vão dizer assim, então, porque elas não têm temor a Deus. Tem a informação de que Deus existe, mas não tem temor a Deus. E aí elas vão pensar assim, então, não, o diabo não existe. O que existe é a maldade dentro de cada um de nós e que nós temos, então, que melhorar. E é por isso que elas vivem a vida do modo como elas querem viver mesmo assim. Porque não tem temor de Deus e o inimigo de Deus, ou o inimigo dos filhos de Deus, não existe. Então, porque para ela, se o diabo existe, o inferno, se o diabo não existe, o inferno não existe. Porque elas acham, então, que o inferno é o lugar onde o diabo vai estar castigando aqueles que fazem coisas ruins. Se o diabo não existe, o inferno não existe. Então, as pessoas vivem como querem viver. Quando a gente vai para um ambiente cristão, ou que deveria ser, e você pergunta, Deus existe? Deus existe, Ele é o Criador, Ele é o Deus de todo amor, Ele é o Deus da vida, Ele me ama, Ele me salvou, Ele me regenerou, Ele me tirou das drogas, do pecado, amém. O diabo existe? Existe. Mas ele está derrotado, está debaixo do meu pé, amém? Amém. E o inferno existe? Existe. Tá bom. Quem vai para lá? Quem não aceitar Jesus. Tá bom. Está errado essas informações, não? Estão erradas as informações, não? Não. Ok. É isso aí. Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? Sim. Quando? Agora? Vocês não estão ouvindo a trombeta, irmão? Não está? Ouvido ligado no céu? Tá bom. E ele vai voltar para fazer o quê? Buscar a igreja. Quem vai? Os salvos. Amém? Amém.
Como a gente sabe quem é salvo e quem não é? Hã? Pastor Neto me remeteu uma canção assim: quem é salvo e tem certeza, bate palma. Como é que a gente sabe quem é salvo? Você conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. De modo que eu, do lado de fora, eu não consigo testificar essencialmente que alguém é salvo, a menos que o Espírito Santo me revele, porque é isso. O Espírito de Deus que habita em mim testifica em mim que eu sou do Senhor. E quando eu percebo essa testificação na vida de alguém, isso se manifesta em frutos. Mas eu queria falar uma coisa para os irmãos. A vida e as distrações da vida, e os muitos compromissos da vida, e é trabalho durante o dia, e é faculdade à noite, e é TCC, e de repente um curso de inglês junto, e termina uma faculdade, você emenda uma pós, você emenda um mestrado, emenda um doutorado. Quando não é isso, você trabalha de dia num evento, e trabalha à noite em outro trabalho, porque a gente precisa pagar as contas. Para quem não faz nada disso, é Netflix de manhã, é YouTube à tarde, e Facebook à noite. Para nós, igreja, é um culto, é um evento, é o evento do carnaval, é o evento de casais, é o problema das crianças, e é tudo mais, e a gente vai se ocupar com muita coisa, e nós nos ocupamos com muita coisa. E tudo na vida converge para a criação de uma desinformação. Tudo na vida trabalha em prol de um esquecimento. Quer seja o seu trabalho, as suas finanças, o teu problema com a família, o teu problema financeiro, enfermidade na sua casa, ou o fora disso, você tem dinheiro, você está com saúde, você está comendo bem, não tem problema na sua casa. Tudo isso, os muitos problemas da vida e os muitos benefícios da vida, todos eles convergem para o mesmo ponto. O mesmo ponto é nos fazer esquecer de que Jesus vem. Porque quando está tudo mal, você se entrega ao desespero. Ou quando não se entrega ao desespero, se apegue à fé. Para quê? Para que tudo fique bem. Quando você não se entrega ao desespero, não se entrega à fé, vai correr atrás do que você pode fazer para contornar a situação, para que tudo fique bem. Quando está tudo bem, você desfruta. Saber é dinheiro, os negócios vão bem. Recebeu uma grana a mais. A saúde está bem, está ótimo. Sua família está em paz. Então você desfruta. E tudo isso, os problemas ou as benécias, e esse é um agir do mundo. Os muitos compromissos, faculdades, trabalho, igreja, tudo isso faz com que a gente se esqueça de que Jesus vem. As nossas paixões, os nossos namoricos, as nossas amizades, as nossas viagens de férias, o futebol, novela, tudo isso faz com que a gente se esqueça de que Jesus vem. E no versículo 29 do capítulo 24 em diante, nós lemos assim: Perdão, é do versículo 36 em diante. O 29 vai ficar muito extenso. 36. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam seus negócios, compravam, vendiam, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 homens no campo, um será levado deixando o outro. Estando 2 mulheres moendo no moinho, será levada uma mulher, será deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Nós estamos vivendo a nossa vida, vivendo a nossa agenda, cada um segundo o sentido moral que estabeleceu. E muitas vezes eu percebo que nós vivemos mais a incidência da árvore do conhecimento do bem e do mal, inclusive para as nossas tomadas de decisão, do que pela incidência da árvore da vida que está em nós. Desde Adão até os dias de hoje, o que nós vivemos na maior parte do tempo é o nosso conhecimento sobre o bem e o mal. E tomamos as nossas decisões a partir daí. Mas quando Jesus vem, é atribuída em nós, pelo seu Espírito, a essência daquilo que estava na árvore da vida. De modo que nós já não andamos mais segundo o conselho dos homens, nós não andamos mais segundo o nosso próprio parecer. A ninguém conheçais segundo a carne, mas antes segundo o Espírito. E nós fazemos as coisas a partir do Espírito. Seja na manifestação dos frutos do Espírito, seja em tomadas de muitas decisões, no estabelecimento do amor e do serviço, da vida. Já não é mais segundo, eu sei que isso é certo, eu sei que isso é errado, mas é aquilo que a palavra me instrui, é aquilo que o Espírito Santo me instrui, é aquilo a que Deus me instrui. E se tem uma coisa que a árvore do conhecimento do bem e do mal não nos ajuda em nada, é na compreensão de que Jesus vem. Tá. Porque a quem decanta? Ele vem? Vem. De onde? Para onde? Fazer o quê? Quando? Que horas? Há pouco isso nos ajuda. Porque é fato que você pode fazer conta dos reis de Daniel, você pode fazer conta dos 15 estados e não sei o quê, você pode tentar estabelecer de Efésios a Laodiceia, um mapeamento da história da igreja para você definir. Jesus vem lá por volta de 2020. Então, falaram que era 2015 e ele não veio, falaram que era 2007 e ele não veio. Isso do meio protestante. Não estou nem falando de outras datas que já se estabeleceram na história. Esperavam em 86, né? Então, qual que é a sua teoria? Então Jesus é um marrento, né? Falaram, enquanto continuaram falando, ele não vem. Meu Deus do céu. 2012 foi uma profecia, né? Não era muito sobre Jesus, mas os crentes achavam. Gente, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus vem e ninguém sabe o dia nem a hora, então pouco adianta, faz a gente ficar, será que eu vou casar antes dele vir? Eu pensava nisso. Jesus pode vir, só deixa eu casar, porque eu sou virgem, Senhor. E a gente precisa conhecer o melhor dessa terra, né? Agora que a gente já conhece, Jesus podia vir, mas eu tenho certeza que tem um pessoal que fala, não, eu estou solteiro, né? Então, enquanto a gente ficar tentando que Jesus cumpra, então, as nossas exigências, da nossa expectativa, não, isso não vai acontecer. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele vem. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa vida para agradar aquele que o arregimentou.
Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos estar brincando de ser crente ou brincando de ser igreja. Nós temos um Senhor a quem agradar, e esse Senhor, em tempo oportuno, em tempo aceitável a Ele vai voltar. E quando Ele voltar, como Ele nos encontrará? E aí eu faço uma pergunta para vocês: se Jesus voltar hoje, como é que Ele te encontra? Esse é o ponto. Não é para onde você vai, se é céu, se é inferno, é como é que Ele te encontra. O segundo ponto que a gente precisa entender é, eu nem terminei a leitura, né? Versículo 44, por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Versículo 45 em diante, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou a sua casa para dar o sustento a seu tempo? O segundo ponto é esse aqui: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar servindo assim. Bem-aventurado é o servo para quando o Senhor retornar e encontrá-lo servindo. E aí a pergunta que eu faço aos irmãos: se Jesus volta hoje, Ele te encontra como? Vivendo a tua agenda, vivendo os teus problemas, chorando as suas pitangas, vencendo as suas vitórias. Percebe? Isso tem pouco a ver com a tua performance a respeito das suas vitórias ou derrotas no campo da vida, mas tem a ver com aquilo, com a intenção do teu coração em oferecer, em servir. Nós andamos sob um aspecto de justiça, e esse aspecto de justiça, ele não é meu, é da palavra de Deus. Então, é claro que o cristão deve andar de modo reto, ou seja, a ninguém devais coisa alguma, não cobiçais a mulher do próximo, não dê lugar a conversas tolas e vãs, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Filhos, obedecei os vossos pais. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Marido, ame a tua mulher. Mulher, se submeta ao teu marido. Isso são aspectos de uma vida justa, a qual cabe ao cristão. Cabe isso ao mundo todo? Moralmente falando, sim. Não teria problema nenhum se o mundo todo decidisse pegar esses valores morais para estabelecer a si. Não teria problema. Mas para nós, filhos de Deus, isso não é valor moral, isso é valor espiritual. É um valor de justiça. E é espiritual. E nós andamos sob isso. E quando o Senhor Jesus voltar, é claro que Ele quer encontrar uma igreja assim, que obedeceu os seus valores, que são éticos, morais e espirituais. Mas Jesus não está muito preocupado, na hora que Ele voltar, se você está com a conta poupança cheia ou não. A ideia que Jesus nos dá nesse texto é que, quando Ele voltar, além dos aspectos de justiça que Ele espera dos seus filhos, Ele quer encontrar, e bem-aventurado é aquele que Ele encontrar servindo. E nós não somos desigrejados. Porque o desigrejado eu acho super interessante, mas não funciona. Eu não preciso da igreja para ser crente. Não preciso. Eu não preciso ir em todos os cultos para ser crente. A igreja está falida, eu não preciso de pastor para ser crente. Eu posso servir a Deus na minha casa, orando. Pode? Pode. Pode. Funciona. Você conhece alguém cheio do Espírito Santo fritando ovo na casa dele? Não? Sim. Esse é o propósito da igreja? Não, nós não somos desigrejados. Então nós servimos a Deus na igreja, é isso? É isso, irmãos? É. Tem outro jeito de servir a Deus? Não. Eu estou falando de prédio e de horário de agenda? Não. É impossível para o cristão servir a Deus fora da igreja. Esse é o ponto. Por quê?
Porque a igreja é o meio qual Jesus estabeleceu para que os seus filhos vivam e o sirvam. Não estou falando do culto domingo de manhã. Eu estou falando da vida da igreja, que acontece aqui, que acontece quando nos reunimos para orar, que acontece quando nos reunimos para visitar alguém, que acontece quando eu passo por uma necessidade, eu entro em contato com o meu irmão, que é a igreja, comigo, e eu vou partilhando a minha vida. E cristão não vive fora da igreja, não tem como, nós não somos desigrejados. A vida comum, além do congregar. Então, sim, quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer nos encontrar servindo e no ambiente da igreja. Porque é a igreja de Jesus que nós somos, o corpo de Cristo. Arranca o meu dedo não funciona. Então não existe dedo fora do corpo. Não existe, então, um cristão vivo fora da igreja. Os irmãos entendem isso ou não? Posso ouvir um amém? Isso, Jesus não tem dois corpos, e o corpo de Jesus chama igreja. Então, eu posso servir a Deus da minha casa? Pode, mas você nunca vai servir a Deus fora da igreja. Você pode servir a Deus no seu trabalho? Pode, deve, mas nunca vai fazê-lo fora da igreja. Você pode servir a Deus em cadeias, como Paulo fazia? Pode, mas nunca fará fora da igreja. Porque a igreja não é esse ambiente. Esse ambiente é a congregação. Esse ambiente é a Assembleia dos Santos que vieram para cá, que são da igreja, que estão em igreja e vieram cultuar e aprender da palavra de Deus. Amém, irmãos? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. 47 em diante. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor vai demorar para chegar, ele virá tarde. Virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e o castigará, e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nossa! Então, o primeiro ponto que nós estabelecemos aqui é que ninguém sabe o dia nem a hora. O segundo ponto é bem-aventurado o servo que estiver servindo. Num temor desse, Calvino, já velho mesmo, em Genebra, pregando, velho e doente. Pensa num homem velho e doente. As doenças daquele homem eram tantas, que ele ficava muitas vezes impossibilitado de se levantar da cama sozinho. Todo domingo iam homens e mulheres à casa dele para levantá-lo, vesti-lo e carregá-lo até o púlpito para ele pregar. E essas pessoas que faziam isso iam dizendo para ele: homem, mas você não precisa fazer isso, você já está velho, você já deu tanto pela igreja, você já pregou tanto, você não precisa fazer isso. Aí ele dizia assim: você quer que o meu Jesus, quando vier me buscar, me encontre sem fazer nada? Você quer mesmo que Jesus, quando vier me buscar, me encontre? Ele me chamou para pregar. Você quer que ele me encontre ocioso, sem fazer nada? Irmãos, isso não é ativismo, isso é temor. É engraçado como o discurso do ativismo tomou a igreja. Não, fazia tudo. Não, agora não, isso é ativismo, isso não leva a lugar nenhum. Mas fazer nada também não leva a lugar nenhum. O inativismo também é pecado. O ativismo é pecado, porque você faz para cumprir a agenda. Mas inativismo também é pecado. Do modo como falamos na semana passada aqui. Embriagar-se com vinho é pecado. Mas não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. E quem é cheio do Espírito Santo é dinâmico. E quem é cheio do Espírito Santo dinâmico, do dunamis de Deus, está produzindo coisas para o reino de Deus o tempo todo. O nosso pecado não se dá por uma questão de agenda, mas se dá pelo fato de que não estamos cheios do Espírito Santo. E Jesus vem para nos alertar sobre isso. De qualquer modo seremos surpreendidos, ele virá num dia em que nós não sabemos.
mas existem aqueles que serão surpreendidos beneficamente. Senhor, o Senhor veio, olha o que eu estou fazendo para o Senhor. Olha, eu estou aqui cuidando das crianças para o Senhor. Eu estou aqui pregando evangelho na praça, com a minha Bíblia erguida e gritando, ninguém me ouve, mas eu estou fazendo isso para o Senhor. Eu estou aqui visitando os enfermos, Senhor, olha o que eu estou fazendo para o Senhor, e Ele vai dizer, bem está. Muito bem, eu tenho visto, eu sei, mas muitos serão surpreendidos por mal. Jesus virá, ó Senhor, eu estou aqui assistindo o 56º episódio da série da 9ª temporada. Ó Senhor, o Senhor veio, eu estou emendando a 7ª faculdade seguida, o Senhor veio aqui. Ó Senhor, o Senhor veio, eu estou aqui em casa dormindo com preguiça, nem que a Bíblia eu leio. Nossa, mas você já chegou. Eu nem me arrumei ainda. Eu sei que o Senhor me pediu uma série de coisas para eu fazer, mas eu não estava com vontade. E eu sei que o Senhor me entende. Ele compreende você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi uma música tão estranha à palavra de Deus do que essa. Ele é o Senhor. E estabeleceu que os teus servos, os teus filhos, devem estar fazendo a sua obra. E nós precisamos ter temor disso, porque chegará um momento em que ninguém poderá interceder por ninguém, porque Ele chegará. E a hora que Ele chegar, é como o pai que chega em casa e pediu para você lavar a louça. E se Ele chegou em casa, você lavou a louça, Ele te dá um chocolate. Mas se Ele pediu para você lavar a louça, Ele chegou em casa do trabalho, você não lavou, Ele te dá um chocolate. Percebe a diferença do chocolate? A surpresa é a mesma, mas o chocolate é diferente. Irmãos, como eu falei que desde o começo, eu não estou preocupado se a nossa igreja vai ter 500 membros, se vai ter 300 membros, se ela vai... Não, eu não estou preocupado com isso, eu não devo me preocupar com isso, mas eu devo me preocupar que as pessoas que estão sob o meu pastoreio estão desempenhando o papel que elas têm que desempenhar. Nós temos que oferecer a Jesus uma igreja viva, Senhor, aqui o povo que o Senhor nos confiou. É um povo vivo, é um povo que trabalha, é um povo que evangeliza, é um povo que ora, é um povo que busca a palavra, é um povo que faz o bem, é um povo que dá bom testemunho, é um povo que oferece a esse mundo a tua palavra e o teu reino. Essa é a minha única preocupação. E deve ser a tua preocupação também. Porque quando chegar lá naquele dia, diante do chefe, não vai ter porque o pastor falou ou não falou. Não vai ter porque o meu pai fez ou não fez. Não vai ter porque o meu marido, porque a minha esposa, porque os meus filhos, porque ninguém me entende, porque ninguém me apoia. Coitadinho de mim, não, naquele dia não. O apóstolo Paulo vai dizer que no último dia importa que todos passemos diante do tribunal de Cristo e Ele nos julgará. Julgar? Mas eu sou salvo. Ele nos julgará e nos retribuirá segundo as nossas obras, e Ele ainda põe, sendo boas ou más. Todos nós passaremos diante de um tribunal de Cristo. César, eu não penso assim, eu não acredito assim. Ok, tudo bem, eu estou falando de Bíblia, você está falando de qualquer coisa. Eu sou pastor que prega a Bíblia. E nisso eu preciso dizer para os irmãos, chegará esse momento, sim. E para aqueles que são bons e fiéis servos, momento de alegria. E para quem não é, Jesus diz aqui no versículo 44, por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não esperais. Versículo 45 diz o seguinte, quem é... Perdoe, eu perdi aqui a minha referência. Versículo 51. E o castigará e lhe dará lugar com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nossa, quem faz isso? Quem castiga a gente é o diabo? Não, quem castiga a gente é Deus. Sabe aquela coisa que você falava para o seu filho quando era pequeno? Deus castiga? Depois você fala, não, Deus não castiga. Deus só deixa que você colha as consequências das suas escolhas.
É verdade, que ele deixa que você colha as consequências das suas escolhas, mas ele castiga também. Está escrito aqui, César, Deus castiga. Deus castiga. Sério? Sério. Mas que coisa medieval. Mas a palavra de Deus diz, não sou eu. Como? E ele castiga quem ama. Deus corrige os filhos que amam. Capítulo 25, versículo 1, é o último trecho que eu vou ler. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas, as tolas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Antes, ide aos que vendem azeite e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A mesma coisa. As insensatas, o versículo 5 vai dizer que o noivo demorou, e as insensatas dormiram. E aí eu posso fazer uma aplicação rápida, para dizer o seguinte: o noivo está levando tempo para voltar, e a igreja está se ocupando com as coisas da vida, porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que estudar, porque a gente tem que descansar, porque a gente tem que constituir família, a gente tem que casar, a gente tem que ter filho. Tendo filho tem que amamentar o nenê, tem que trocar fralda. A Sara parou de usar fralda esse mês, graças a Deus. R$60 por semana de fralda. Dá para fazer churrasco. Não é verdade? A gente se ocupa com as coisas da vida. O noivo está demorando para vir, está levando o tempo que tem que demorar, até que se cumpra o limite da iniquidade do mundo, ele tem que demorar mesmo. E a gente dorme. A gente se ocupa com a vida, e esse não é o problema é que quando ouve-se o grito à meia-noite, aí vem o noivo. Quem tem azeite para acender a lâmpada? Quem está cheio do Espírito Santo e de boas obras? Quem que vai poder se apresentar diante do noivo com a lâmpada acesa? Para quê? Porque o noivo chegou meia-noite, gente. E não enxerga se não tiver luz. Então quem tem a lâmpada, o azeite com fogo, é visto pelo noivo e entra. Ah, Jesus não vai me ver? Não, Ele vai te ver. O problema é que Jesus vem buscar a tua noiva com vestes brancas, irrepreensível. Jesus vem buscar uma noiva cheia de boas obras. Jesus vem buscar o seu corpo que trabalha em favor do seu reino. E se você não estiver pronto, haverá muito problema. Ali haverá choro e ranger de dentes. O insensato não se mantém cheio do Espírito Santo. O insensato não acumula boas obras para si. Lembra do próprio Jesus ensinando? Não ajuntei para vós tesouros nessa terra, que a traça, a ferrugem corrói, que os homens roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, junto ao meu Pai, aonde a traça e a ferrugem não corrói, e aonde ninguém pode arrebatar. Os tolos vivem só para o sono do mundo, não se preparam. Vivem só para cumprir a agenda, mas nós somos o povo chamado para que, em meio a uma vida
do mundo em que nós precisamos viver, nós vamos comer, nós vamos trabalhar, nós temos boas obras, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós mantemos acesa uma chama, para que quando a trombeta tocar, quando chegar meia-noite, e alguém gritar, eis que veio o noivo, nós nos apresentemos a Ele, com chama, com fogo, sendo vistos, com boas obras, dizendo, eis-me aqui. O Senhor me encontra trabalhando, o Senhor me encontra pregando, o Senhor me encontra orando, me preparando na palavra, ajudando, sendo misericordioso, tendo boas obras, cheio do Espírito Santo. É assim que nós devemos nos preparar para quando Jesus voltar. O problema é que a igreja não crê que Ele vem, porque se cresse que Ele vinha, se preparava. Nós nos preparamos para tudo menos para a vinda de Cristo. E a função da igreja é estar pronta para quando Jesus voltar. Sendo luzeiro no mundo, sendo sal, sendo luz, espalhando as boas novas. Quão formosos são os pés daquele que espalham a boa nova do Evangelho. Nós somos esse povo chamado para isso. Outra coisa interessante é que a tola não tinha azeite, a sábia tinha azeite só para si. Não dava para a virgem sábia compartilhar azeite com a virgem tola, porque o que eu tenho é para mim. Se eu repartir o que eu tenho com você, me falta para mim e para você. O que eu quero dizer com isso? A tua vida espiritual é só tua, o teu chamado é só teu. A tua resposta para Deus vai ser você quem vai dar. Você não responde pelos seus filhos. Verdade. Regi, o Lucas já é problema dele, espiritualmente falando. Você não responde por ele. Quando Jesus for castigar ele, não adianta você querer entrar na frente e falar assim, não, ele é meu filho. Ele fala, então, você tem um azeite para você, ele tem que ter o dele também. O pastor não tem azeite pelas ovelhas. O marido não tem azeite pela esposa. Agora, o que nós fazemos é, eu, marido, cuido para que a minha esposa mantenha o azeite dela. Mas o azeite é dela. E se ela não quiser manter, isso vai ser problema dela. Eu não tenho como fazê-lo. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temei a Deus. Porque Ele vem. E se o meu coração tem temor a Deus, eu estou sempre pronto, porque Ele vem. E Ele pode chegar hoje, Ele pode chegar amanhã, Ele pode chegar a qualquer instante. E eu quero estar pronto. Porque vocês querem que o Senhor me encontre desocupado quando Ele vier? Não. Não. O meu avô hoje é um homem velho, e cansado, e rabugento e irritado. Ele é assim. De verdade, senta na mesa dele e fala, vamos falar de Jesus, vamos falar da Bíblia, vamos falar de Deus, ele fala. Se propõe uma conversa com ele, logo logo ele vai estar falando de Deus, vai estar falando da salvação. E o sonho do meu avô é morrer pregando. E hoje ele não consegue estar aqui pregando, está numa outra igreja pregando, mas ele está sempre pregando para alguém. Coitado dos carteiros, meu Deus do céu. Temor e amor pelas coisas de Deus. Irmãos, mais me vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Por quê? Porque eu amo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor e eu me preparo para a volta do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Eu falei aqui a semana passada, eu vou repetir. Gente, avivamento não é anormal ao cristão. Estar avivado é a condição comum do cristão, diária do cristão. A todo momento nós estamos aquecendo o nosso coração pelas coisas de Deus, buscando o Senhor, orando ao Senhor, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Isso não pode ser quando vem um pregador todo especial e prega, e você sai daqui cheio do Espírito Santo. Não, ser cheio do Espírito Santo é a segunda-feira chata do cristão. Ser cheio do Espírito Santo é aquela terça-feira sem nada para fazer. Eu não estou fazendo nada, eu estou vendo um filme em casa, mas eu estou cheio do Espírito Santo. É sério?
Como é que você pode estar cheio do Espírito Santo vendo o filme? Não, eu estou cheio do Espírito Santo não é porque eu estou vendo o filme, é porque antes de ver qualquer coisa eu me encho de Deus. E aí a hora que eu estou sentado na minha casa, comendo uma pizza, tomando um suco com os meus amigos, eu estou cheio do Espírito Santo. Porque me acontece muito, eu estou em casa assistindo The Walking Dead no Netflix. Toca a campainha, é a vizinha, uma série de problemas na família, ela entra, ela chora as pitangas, a gente ora por ela ali. Seria mais piedoso se eu falasse, eu estava em casa orando, jejuando e lendo a palavra, e aí a vizinha chamou. Irmãos, nós vamos ser usados nos momentos que a gente não espera também. Eu tenho condição de orar e abençoar a vizinha, porque antes de ver o The Walking Dead, eu já tinha feito a minha comunhão com Deus, eu já tinha meditado, eu já tinha orado. Ser cheio do Espírito Santo é a nossa constante, irmãos, não são momentos na vida que a gente é cheio do Espírito Santo. Eu não gostaria que vocês ficassem estupefatos para, nossa, como eu estou cheio do Espírito Santo hoje, olha só como eu estou cheio. Não, eu gostaria que você ficasse estupefato quando não tivesse. Poxa, eu estou tão vazio. O que está acontecendo? Vou buscar o Senhor. Vou insistir com Deus. Batei, 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 batei e abri-se-vos-á. Pedi, 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 dá-se-vos-á. Irmãos, o que eu gostaria de desafiar os irmãos é que não nos contentemos com uma vida que não é cheia do Espírito Santo. Apenas os sábios herdarão o reino dos céus. A gente precisa entender isso. E temos que vigiar, porque novamente nós não sabemos nem o dia nem a hora. E eu tenho perguntas importantes para fazer para os irmãos. Como é que está o seu coração a saber da volta de Jesus? Qual é a expectativa? Qual é o preparo? O que eu gostaria mesmo é que essa palavra produzisse em você é o seguinte: poxa, Jesus vem, eu preciso me consertar. É esse o efeito que eu gostaria. Tem coisas na minha vida que eu preciso reparar. E você saísse daqui e reparasse essas coisas. Outra pergunta que eu preciso fazer para você é: se o Senhor voltasse agora, como Ele lhe encontraria? Servindo ou apático? Ou sendo servido apenas? Como Ele lhe encontraria? Porque isso define o modo como Ele vai lhe tratar. A vida nos leva em termos estranhos muitas vezes. O sono vem e outra hora nos encontramos como os que dormem, mas ao soar das trombetas, onde o noivo chega, você tem azeite para manter sua chama acesa? Importante saber. Tem azeite para manter a chama acesa? Está cheio do óleo do Espírito Santo? Você é um sábio, você é herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Preciso saber disso, você é. Existem duas respostas apenas, eu estou correndo por causa do horário. Duas respostas apenas que nós podemos escolher do Senhor Jesus. Não precisa abrir, vou citar, confere em casa. Mateus 25, 21. O seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Isso é o que Jesus há de dizer para aqueles que estão prontos para a tua vinda. No capítulo 25, versículo 26, é a resposta para quem não está pronto. Então, respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Versículo 29. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30, lançai para fora o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o diagnóstico quem faz é Jesus. A régua a ser usada é a dele, não é a minha. É Ele que estabelece o padrão. É Ele quem define o modo de ser servido. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. De qual modo? Do seu ou do dele? O modo de amar a Deus vem dele. Você serve a Deus? Eu sirvo a Deus. De qual modo? Do seu modo ou do modo dele? O padrão não é meu, a régua não é minha, o mote não é meu, o jeito de crer não é meu, o jeito de adorar a Deus não é meu, tudo vem dele. Você é um bom marido? De qual modo? Do seu ou do dele? Você é uma boa esposa? De qual modo? Do seu ou do dele? É um bom filho? De qual modo? Do seu ou do dele?
Você é um bom pastor? De qual modo? Do seu modo ou do dele? Tem servido a Deus? Você é piedoso? De qual modo? Do seu ou do dele? Exerce a bondade? De qual modo? O Senhor vem buscar aqueles que lhe obedecem. O Senhor vem buscar aqueles que lhe ouvem a voz, que lhe atendem os pedidos, que são cheios do teu Espírito Santo e do seu fogo. Não de qualquer fogo, não de qualquer espírito, não de qualquer doutrina, mas daquela que vem do Senhor, da palavra de Deus. E para encerrar, o convite para os irmãos é: vamos manter a nossa reserva de azeite. E é isso que buscaremos. Vamos manter a nossa chama acesa, um fogo no coração para falar de Deus, para ouvir sobre Deus, para cantar a Deus, para que o nosso louvor seja muito mais espontâneo, muito mais grande, muito maior, e que se terminem de cantar aqui, mas a igreja não quer parar de cantar, e nós continuamos a cantar. E vamos orar, irmãos, vamos, o pastor já está aqui, amém, irmãos, amém, e o povo está orando, porque quer orar mais. E que na pregação nós queremos mais da palavra de Deus, é isso, um coração aceso, uma chama acesa. Vamos, como Josué, decidir e prosseguir servindo ao Senhor até o final dos nossos dias. Vamos nos apresentar a Deus, pastores, como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar. E isso tudo faz parte com... E respondeu-lhe Jesus, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e o vosso pensamento. Isso tudo faz parte disso. Servir o único Senhor e amá-lo como o único Senhor, e servi-lo, e buscá-lo, e exaltar o nome dEle, e dar bom testemunho. E esse é o nosso projeto para 2018? Amém ou não? Amém. Esse é o projeto para a nossa vida inteira, isso sim. É que esse ano nós vamos falar disso, e vamos ensinar isso, e vamos perseguir isso, vamos buscar isso, mas essa é a nossa rotina, esse é o nosso dia a dia, esse é o nosso final de semana prolongado, esse é o nosso dia de trabalho exaustivo, esse é o nosso dia em casa sem fazer nada, esse é o nosso dia, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, e não tem outro modo do cristão viver isso. Por quê? Porque Ele vai voltar, e ninguém sabe o dia e nem a hora. Deus abençoe os irmãos. Amém.